Adivinha? Ele gastou 2/3 do livro com a Capitu criança. Isso não estava no livro. Em nenhuma cena do livro existe o Bentinho adulto com a Capitu criança. Mas o diretor foi brilhante, porque ele quis mostrar isso. Na verdade, o Bentinho nunca enxergou a Capitu como adulto. Ele cristalizou aquela imagem da infância. Ele cristalizou aquela menina rápida, esperta, que sabia o que queria. E foi incutindo isso na sua cabeça. Você ficou 2/3 com essa parte, só 1/3 com a Capitu adulta. Sim ou não? Sim? Ah, leitor, tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim, preenche as lacunas alheias, e assim também pode preencher as minhas. Olha o que ele está assumindo, que o livro é falho, e quer que você, ele quer um leitor ativo ou passivo? Ativo, você vai preencher as lacunas dele. Ele quer que você seja cúmplice dele. Vamos continuar? Se achares neste livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor, para que o emende na segunda edição. Não há nada mais feio que dar penas longuíssimas a ideias brevíssimas. Mas não foi o que ele fez? Ele não esticou a história da Capitu adolescente, tá certo? Para incutir em você, tá certo ou não? Ele está mostrando as falhas dele, como leitor, como narrador. Fora o cinismo. Isso já caiu na primeira fase da FUVEST e a gente se atrapalhou. Não se esqueça, Bentinho representa que classe social? E eu fiquei com tantas semanas com vocês aqui ensinando que burguês é cínico, burguês é cara de pau. Olha a frase dele. Ah, leitor, se eu buscasse neste livro a minha glória, eu diria que... Peraí, ele não vai dizer? Se ele vai dizer, é porque... É a frase. Se eu buscasse neste livro a minha glória, eu diria que... Mas se ele vai dizer, é porque ele está buscando a glória dele. Pessoal, eu não sou fofoqueiro, porque se eu fosse fofoqueiro, eu ia te contar umas coisas que eu sei da Dani. Mas eu não sou fofoqueiro. Eu ia te dizer da Dani isso. Mas eu não sou fofoqueiro. Se eu fosse, eu contava. Mas como eu não sou, porque se eu fosse preparado, eu ia falar que a Dani fez isso, fez aquilo. Mas eu não sou fofoqueiro. Se eu conto, é porque eu sou. Concorda comigo? Olha o cinismo desse cara. Olha de baixo. Ah, leitor. Essa frase já está na conversa. Ah, leitor. Há nisso uma certa exageração. Mas é bom ser enfático uma vez ou outra para compensar essa minha preocupação, esse meu escrúpulo da exatidão que me aflige. Se ele tem escrúpulos, preocupações em ser exato, como é que ele assume que ele exagera? É um cínico, é um cara de pau. Tá ficando claro, gente, não? Sim? Vocês sabem que eu tenho raiva dele. Por que eu tenho raiva dele? Porque esse homem, eu vou de novo, há quem faça a seguinte leitura de Dom Casmurro. É a história de um coitadinho, obcecado pela paixão, cujo ciúme cegou diante do amor que tinha lá na sua frente. Ele não é um coitadinho, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele é frio, ele é calculista. Acabou de morrer um filho, seja filho legítimo, ou seja filho adotado, é filho. O que ele fez? Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. Porque ele é um cara frio. Certo ou não? Se te lembras bem da Capitu menina, há de reconhecer. A gente parou. Olha como é que é a sua participação. Se te lembras bem da Capitu menina, há de reconhecer. Se você não reconhecer o que ele quer, você está assumindo que você não tem boa memória. Então você tem que reconhecer. Você vai reconhecer que uma estava dentro da outra. Como a fruta dentro da casca. Parou. Ele mudou uma imagem tradicional. A gente, em geral, acha que no adulto está a criança. O que ele está achando? Que na Capitu criança já estava a Capitu adulta. Ele inverteu. Sim ou não? O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava na Capitu da Mata Cavalos. Quem é a Capitu da Praia da Glória? A adulta. Quem é a Capitu da Mata Cavalos? É a criança, é a Rua de Desmoral. Sim? Tudo bem, gente, ou não? Sim? É isso aí. Vida secas. Bora, próximo livro? Desculpa ser chato, lavagem cerebral. Primeiro livro, quais são os 3 personagens que são se dedicar para quais? Professor, sem pernas e a Dora. Quais são os 2 capítulos que você vai ler? Do Carrossel e do Roubo do Menino Jesus. Lembrando que tem determinismo, mas determinismo ali tem livre arbítrio. E que a homossexualidade no Capitães de Areia é o que tem para hoje ou são homossexuais? É o que tem para hoje. Segundo livro, o Curtício. Você vai dar ênfase para o Jerônimo, vai dar ênfase para o João Romão e vai dar ênfase para a Bertoleza. Lembrar que a Rita Baiana sintetiza os trópicos e lembrar do capítulo da menstruação. Sim? Terceiro livro, Vinícius Moraes. Lembrar que a primeira fase é simbolista, hermética, e a segunda fase, amor, erotismo e social. E vai lembrar daquela questão da impessoalidade. Apesar de falar de amor, ele faz sonetos impessoais. O que lembra Camões não tem primeira pessoa. No Casmurro, dá ênfase para a narração. É um tipo de narração
e vai cair. Sim? Vamos lá. Vidas secas. Bé. O pessoal do noturno, da tarde e da manhã, eu fiz uma questão na R2, muito legal, que caiu no passado. Eles fizeram a seguinte afirmação no passado. Vidas secas, tudo que o Fabiano passou é por conta do sofrimento advindo do meio ambiente. Se aquilo era verdade ou mentira, e justificar. Era verdade ou mentira? Mentira. Israel é um deserto e Israel exporta laranja. Porque o Fabiano, além de nascer num lugar desgraçado, nasceu ainda num lugar em que não existe um meio social, político, que queira atenuar os efeitos da seca. Então o seco aqui vem de duas origens, do meio e da expropriação. São duas hostilidades. A hostilidade do meio físico e a hostilidade da justiça social. Expropriar é tirar da pessoa aquilo que lhe é próprio. O que é próprio do ser humano que o diferencia dos animais? A racionalidade, os sonhos, a capacidade de se comunicar. Por isso o pessoal brinca e fala quem é o personagem mais humano? A baleia. Eles vão passar por um processo de coisificação, de reificação, e a baleia, então, vai ser a mais humana. Porque a baleia se expressa, está feliz, rabinho abana. Está triste, rabinho meio das pernas. Está brava, rosna. E ela tem delírios. O sonho dela é mais articulado que o sonho da Cia Vitória. Qual era o sonho da Cia Vitória? Uma cama de Uma couro. cama. Esta cama é sexo? Não. Cama é conforto e cama é se fixar, criar raízes. Quem tem rede não cria raiz. Sim? A baleia não. E conta o delírio dela antes de morrer? Lembra? O avião desconfiou que ela estava com hidrofobia e deu um tiro. E aí que ela vai sonhar? Tinha sombra, água fresca, preasa à vontade para ela caçar. É praticamente a passagem da canina. Sim ou não? Utopia. E assim a Vitória? Se a Vitória sonhava com essa cama de couro, e ela é que é mais articulada. Fabiano, sei lá, conhece 1000 palavras? Se a Vitória conhece 1050, mas ela é mais articulada. Sim ou não? Sim? Se esta família vencer, se esta família mudar de postura, vai ser por conta dele ou dela? Dela. E aí você não vai escrever isso na prova, você se lembra. Sim, a Vitória já indica isso. Sim ou não? Você não vai escrever isso na prova. Mas se esta família vencer, vai ser por ela. Ela é que está com capacidade de articulação. Tanto é que ela que vai propor no final para eles irem para o sul. Para tentar, né? Dar educação para os filhos, mudar de vida. E o Fabiano, totalmente incapaz de se comunicar. Vidas Secas não é um livro sobre miséria. Vidas Secas é um livro sobre falta de comunicação. Sim? A ênfase da questão é ser sobre comunicação. Por favor. Pobreza material gera pobreza linguística. Pobreza linguística impossibilita a pessoa de ultrapassar os seus limites pela imaginação. Vou dar o mesmo exemplo, porque o melhor exemplo de todos. Você não vai sonhar nunca com uma semana num spa no Caribe, se você não souber o que é spa, e se você não souber o que é Caribe. Se você não souber o que é spa, e se você não souber o que é Caribe, você não vai conseguir sonhar com isso. Sim ou não? Fabiano não fala. Fabiano, você não vai conseguir sonhar com isso. Sim ou não? Fabiano não fala. Fabiano grui. Fabiano foi comprar querosene na cidade. Chegou na cidade, o que aconteceu? O senhor Dona Mariana convidou, vamos jogar? Falou, pensou, autoridade, tem que falar bonito. Pegou todas as palavras difíceis que ele conhecia e falou na mesma frase. Qual foi a resposta? Alguém te pergunta, vamos jogar? Resposta, isto é, vamos e não vamos. Quer dizer, enfim, contanto, etc. É, conforme. Essa foi a resposta do Fabiano. Por gentileza, o que são contanto, conforme, isto é, na gramática? Conjunções. Para que servem conjunções? Para ligar, mais do que ligar, para articular palavras. Para você dar carga semântica, você vai articular. Se é de finalidade, se é causa, se é explicação, se é consequência, se é tempo. Pois bem, pergunta, carga pro veste. Pegar essa frase e mostrar para ele, fazer pergunta. Prove a partir dessa frase que ele é incapaz de articular. Porque se ele não sabe usar as conjunções, é porque ele não sabe usar a articulação do pensamento. Sim ou não? Sim?
Fabiano falando várias vezes no livro. Fabiano, você é um bicho. Isso é motivo de orgulho ou de vergonha para ele? Orgulho. Por quê? Porque só um bicho pode viver naquele Porque bicho sobrevive naquele meio ambiente. Tanto é que ele tinha um sonho para os filhos. Ele queria que os filhos fossem tatus. Porque tatu está integrado à terra. Tatu tem o couro grosso. Tatu se vira. Por isso que ele achava que o senhor Tomás da Borandeira era um derrotado. Por quê, gente? O senhor Tomás era um homem muito educado, pedia por favor, falava com licença, agradecia. E o senhor Tomás estudou muito. Olha lá. Dos homens do sertão, o mais arrasado era o senhor Tomás. Por quê? Só se era porque lia demais. Que gente é ser educado e ter muita leitura naquele ambiente serve para alguma coisa? Não serve para nada. Nada. Falta de comunicação está presente no primeiro capítulo. Quando eles mataram o papagaio. O papagaio fazia o quê? Latia. Pé. O Veste e o Unicamp são maldosas. Qualquer um que ler um resumo sobre vidas secas vai estar no resumo. Fabiano não se consegue se comunicar. Mas tem um capítulo que ele fica verborrágico. Começa a falar feito um doido. Qual é o capítulo? Chama inverno. Gente, em muitos lugares do Brasil, no Pará, por exemplo, inverno qual é a época do ano? Em julho. Mas é a época que chove. É a época que chove. É a época das chuvas. E nesse capítulo começa a chover e Fabiano começa a ficar o quê? Verborrágico. Falar. Já mostrei e vou mostrar de novo. Estou falando essas duas, hein? Estou falando essas duas, hein? Estou falando essas duas, hein? A carta é forte. O pasto é bom. Vou tudo engordar. O pasto é bom. Tem um capítulo inteiro que o narrador fala, dois pontos, travessão, Fabiano. O narrador fala, dois pontos, travessão. Quem me dá duas cenas em que o Fabiano teve dificuldade de comunicação? O soldado amarelo, e quando ele foi receber o salário, lembra disso? Ele percebeu que estava sendo roubado e não sabia se defender. Lembra? Presta atenção. O que levou para fumar? Se largou-se no mundo como a gente. Será que ele carregou todos os três juntos? A volandeira garante que ficou. Será que a cama de couro levou? A volandeira Fazia parou. gosto de ver. Ah, parou sim. Macia, Seu jeitosa, no canto da camarinha. Era tudo de melhor pro seu Tomás da volandeira. Tem E pro quê? mais. Seu Tomás é que era homem de valia. Cheiro bom Seu de Tomás falava trabalho. assim, estragava os olhos em Era pra botar em ribo um falava assim, cuidado. doutor. Ficava bonito Da mulher que que nem um oratório. do seu Tomás. Se deu Homem de leitura. muita chuva, Disse sempre o que era certo. nunca mais vamos dormir em cama de Mesmo casa. quando ia chover. Seu Tomás sabia Ele fazer era as muito coisas. arrasado. Não errava nunca em Pra ser conselho. homem, Pra arrumar a vida dos carregar no outros. campo. Até disso entendi, mas nem ele a seca perdoou. A fazenda morreu sem seu Tomás, sem a volandeira. Um dia vamos ter uma cama de couro, igualzinho do seu Tomás. Vem a baleia, então. Ele explica a opção do diretor do filme, brilhante, por que ele fez esse capítulo desse jeito, essa cena, pra mostrar o quê? Pra comprovar o quê?
A prova do quê? De comunicação. De comunicação, de diálogo entre os dois, né? Eles falando ao mesmo tempo, completamente sem diálogo entre eles. Lembra? Muito bem. Parou. Fabiano teve chance de se vingar do Soldado Amarelo? Teve. Se vingou? Não, porque ele tem já uma hierarquia introjetada. Governo é governo. Toda vez que ele tem alguma situação assim, ele vai colocar essa frase como solução. Governo é governo. Ele já introjetou. Tem rico, tem pobre, tem quem manda e quem obedeça. Já foi isso? Parou. Vamos lá? Vidas secas. A forma tem a ver com o conteúdo. O que é ter uma linguagem seca? Pouquíssimos adjetivos, muitas frases nominais e curtas. O que é uma frase nominal? Sem verbo. E o verbo representa o que numa frase? Ação. Como não tem ação, não tem verbo. 2. Lacunas entre os capítulos. Primeiro capítulo, está tudo seco. Eles estão procurando um lugar para ficar. Acharam. Segundo capítulo, está tudo verde e tem um patrão. Não deve ser um patrão. Não deve ser esse patrão. Esse buraco que falta representa os buracos mentais dos personagens. Gente, você é um pré-universitário. Você pensa como espera, começo, meio e fim, causa e consequência, introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma pessoa mais humilde não pensa assim. Ela pega informações soltas e monta um texto. Tem buraco. Certo ou não? Como nos capítulos. Por favor, o que é o discurso indireto do livro? Você começa a ler e não sabe o quê? Se é o narrador ou se é o personagem. Sim? Isso comprova que o Fabiano tinha um certo poder de reflexão ou não tinha? Tinha. Se o narrador é capaz de acompanhar o raciocínio dele, tinha. Né? Iracema. Iracema é facílimo. Iracema é facílimo. Primeira coisa, quem são os dois personagens supostamente históricos? Martim e Poti. Martim e Poti supostamente são personagens históricos. Segunda coisa importante, Iracema. Lembrar que ela representa a América, esse anagrama, mas não é só a América, uma América virgem, uma América original, uma América em estado puro ainda. Tem a ver com Rousseau. O homem é bom e a sociedade o corrompe. Mas sabe se a Iracema é tão boazinha, tão perfeita, tão idealizada, por que a Iracema tem que morrer? Porque eu expliquei que no romantismo, o personagem heróico, se errar, tem que ser punido. Se errar, tem que ser punido. Quais foram os dois erros da Iracema? A Iracema cometeu dois erros. Quais foram? Ela entregou o licor da Jurema para um cara que não era índio. E não sendo mais virgem, mesmo assim, fez o licor da Jurema. Só uma virgem poderia fazer aquilo. Se ela errou, tem que ser punida. Por favor, Martim era loucamente apaixonado pela Iracema? Não. Me dá duas coisas que o separavam. Me dá duas coisas que o separavam. A noiva e o fato dele ser o colonizador, o conquistador. Sim ou não? Sim? Muito bem. Iracema é o mais fácil, porque eu já sei que vai cair. Uma energia ruim nesse pedaço aqui. Muito pesado. Vai cair, primeiro, a cena do Poti sendo batizado. Vamos ver, lê? Foi o primeiro que se ajoelhou aos pés da cruz. Ele recebeu o nome do santo, cujo era o dia, Santo Antônio. Do rei, a quem ia servir, Dom Filipe, União Ibérica. E sobre os dois o seu, Poti, na língua dos novos irmãos. Poti em português é camarão. Por que essa cena é importante? Porque no nome dele estão as três dominações que o índio recebeu. A dominação religiosa, a dominação política e a dominação linguística. Sim? Ou cultural. Segunda cena que vai cair. Posso passar? Pode. Aliás, esse aqui não vai cair, mas já caiu, vai lá. Vamos lembrar? O primeiro capítulo de Iracema é o último. 3 seres respiram sobre um barquinho frágil. Um jovem guerreiro, cuja pele branca não cola o sangue americano. Quem era? Martim, o branco que não tem sangue americano. Uma criança, quem é? Moacir. E um cachorro, que viram a luz no berço das florestas. O primeiro capítulo é o último. Moacir é nosso mito fundador, nosso Rômulo e Remo. As cenas que vão cair. Ou vai cair a cena do batizado do Poti, ou vai cair uma dessas aí. Vamos ver? Vamos lembrar? A cabana do pai de Iracema era muito grande. A oca. E ele estava naquele canto de costas. Iracema e Martim lá na outra ponta. Aquelas brincadeiras, mão naquilo, aquilo na mão. Idiota.
O pai dela aqui de costas sentiu uma pontada no coração. Tá! O narrador perguntou, pressentir o coração que não vira os olhos? Ou foi algum funesto presságio para a raça dos seus filhos que assim ecoou na alma de Araquém, o pai de Iracema? Qual foi o funesto presságio que o pai dela recebeu da raça? Do encontro do branco com o índio, quem ia dançar? O índio. Segunda cena, eu corto meu pescoço, é essa que vai cair. Qual é? O pai dela tinha um buraco no meio da coca. Quando ele abriu o buraco, saiu um som. Ele achava que era o Tupã, estava com ele. Martim, europeu, viajado, sambado, por Martim, ainda surpreso do que vira, não tirava os olhos da funda cava, que a planta do velho pajé abriram no chão da cabana. Um surdo rumor, como o eco das ondas quebrando nas praias, cuidava ali. O que o pai dele afirmou, o que o Martim percebeu? Que aquilo era uma caverna, que é da onde? No mar. E aí, então, por que essa cena é importante? Porque já é o branco dominando, interpretando, decifrando a cultura indígena. Me dá mais uma cena em que o Martim já está decifrando a cultura indígena. Quando ele toma o licor da Jurema. Se ele toma o licor da Jurema, ele já está entendendo os mistérios e os segredos da floresta. Sim ou não? Sim? Terceira cena. Poti fez questão de mostrar o amigo para o avô, pai Turité, 125 anos, estava velho lá. Falou, vô, Tupã quis que estes olhos vissem antes de se apagarem o gavião branco junto da Narceja. O Narceja é um passarinho pequenininho. O que faz o gavião com o passarinho pequenininho? Quem é o gavião branco? Martim. Quem é a Narceja? Poti. Memórias do Sargento Milícias. Vamos, faltam 3 livros só. Vocês querem falar um negocinho só de gramática? Vamos embora. Vamos. Anetone, nozes. Música de Natal. Vamos lá. A pipa do vovô não sobe mais. Pé. Eu tenho uma alegria e uma tristeza quando leio Memórias dos Milícias. Qual a alegria? Não foi a minha geração que deixou o país corrupto para a sua. Qual é a tristeza? A corrupção é um problema muito antigo. Para resolver vai demorar? Muito. Vamos lá? O Brasil não é o país do QI, consciente de inteligência. Nós somos o país do QI. Qual QI? Indígena. Isso já está na nossa certidão de nascimento. Qual é a certidão de nascimento do Brasil? A carta do Pero Vaz? Na carta do Pero Vaz Caminha já tem um pedido de favor. Já tem um apadrinhamento. Dá uma olhadinha? Depois, senhor, é certo que assim este cargo que levo, ou em qualquer outra coisa de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. E a ela peço por me fazer uma graça especial, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro. O Pero Vaz Caminha, na certidão de nascimento do Brasil, já pede um favor para o rei, já pede uma graça, já pede um apadrinhamento. O nosso DNA já está lá. Sim ou não? A Unicamp, os meninos que passaram por Unicamp segunda fase, tem mania de perguntar de título de livro. Por que o livro chama Memórias de um Sargento de Milícia se não está em primeira pessoa? Que memórias são essas? Porque o livro foi publicado por volta de 1850 e pouco. Mas a história se passa no tempo do rei, 1808. São 40 anos de diferença. O Manuel Antônio de Almeida deve ter conhecido gente que viveu no tempo do rei, que contou para ele como é que era naquela época. Sim ou não? Sim, que ele mesmo não viveu. Ele tinha 20 e poucos anos quando publicou o livro, 21. Sim? Mas faltou desligar o som? Desligar o som? Mas você sabe que é o som, esse barulho? É? Não é? Eu acho. O som? Obrigada. Leonardinho é anti-herói. É o nosso malandro. Quem é o nosso outro malandro da literatura brasileira, nosso outro anti-herói? Macunaíma. Macunaíma também é. Quem também são anti-heróis na lista da FUVEST? Os Capitães Jaê também são anti-heróis. São os personagens principais, mas não servem de modelo moral para ninguém. Sim? Ele é amoral, não é imoral. O que é um amoral? E nem sabe qual é a regra. Age como uma criança. Caiu na FUVEST ano passado. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, o Leonardinho não é do mal. O Leonardinho, a FUVEST afirmou ano passado se era verdadeiro ou falso. Que a única coisa que movia o Leonardinho a tomar uma atitude era para se vingar de alguém ou para fazer brincadeira. Ele não fazia projeto de vida. Vou passar isso para trás para me dar bem. Ele não fazia isso.
Ele não tem esse conceito moral. Ele é amoral, ele é uma criança. Ele faz como criança, para se vingar, é vingativo, criança é vingativa, ou para brincar com alguém. Sim? Tá bom. Desculpa ser chato, mas eu preciso. Qual é o eixo principal do livro sobre as milícias? No Brasil, ordem é caos e caos é ordem. Quem era o representante da ordem deste livro? Major Vidigal. Correto, 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 correto. Aplicava a lei, batia, prendia, fechava a festa. A lei, a moral, os bons costumes. Último capítulo. A última imagem que você vai guardar desse homem. Ele pisa no tomate. Por quê? Para transar com a Maria regalada, ele vai passar por cima da lei e ajudar o Leonardinho. Um homem que era símbolo da ordem virou símbolo do caos. Leonardinho apronta o livro inteiro. Última cena. Vai se casar e virar sargento, vira símbolo da ordem. Ordem é caos e caos é ordem. Qual que é a cena que mostra isso brilhantemente? A cena do casaco. Lembra? Major Vidigal estava em casa de pijama. Chegaram 3 mulheres. Quem eram as 3 mulheres? Maria Regalada, Dona Maria e a comadre. O que elas vieram pedir? Não era só libertar o Leonardinho. Era para o Leonardinho também ser transferido de batalhão, de tipo de policial, porque ele era de um tipo de policial que não podia casar. Só os da milícia que podiam casar. Ele não só vai transferir o Leonardinho, como ainda sem elas pedirem vai promovê-lo para ser sargento. Sim ou não? Sim? Aí o que aconteceu? Ele estava de pijama. Não posso receber as mulheres de pijama. Correu para o quarto. Vai colocar a roupa de major. Colocou o casaco. A hora que ele foi colocar a calça do pijama, do major, elas chegaram. Não posso deixar a mulher esperando. Voltou. Casaco de major em cima, pijama embaixo. Casaco de major. Ordem. Pijama. Bastidor, debaixo do pano. E os escravos? Isso para mim é brilhante nesse livro. Manuel Antônio de Almeida tinha 21 anos e não colocou nenhum rico nesse livro. A única pessoa que tem um pouco mais de grana é a Dona Maria. Parou. Leonardinho é o único cara baixo desse livro. Quem ajuda? Como é que o padrinho dele enriqueceu? Na herança, que era a filha do... Vamos lembrar? O padrinho dele, barbeiro, trabalhou num navio. Ô senhor! E barbeiro naquela época não era só barbeiro assim, fazia sangria, não sei o que lá. Tudo bem, gente? Gente, a medicina do século XIX era rudimentar. Quando a pessoa tinha problema de saúde, eles deixavam que cortando alguma coisa para sair sangue, melhorava a pressão. Às vezes colocava sanguessuga num copinho, a sanguessuga puxar o sangue da pessoa. O que aconteceu? O capitão do navio começou a ficar mal, chamou o barbeiro. Falou, olha, eu vou morrer. Falou, para com isso. Falou, eu sei que eu vou morrer. Minha filha está no Rio de Janeiro, está com o endereço dela. Você entrega esse dinheiro para ela? Falou, pode deixar, pode confiar que eu vou entregar. O que ele fez? Ficou o dinheiro para ele. Tá certo ou não? Ali sim começou a vida do barbeiro. Tá certo? Então ninguém ali é exemplo para ninguém. Não tem rico nesse livro. Também não tem escravos. Só tem uma cena lá que ele fala de escravos en passant. Se não tem rico, não tem escravo, sobrou meio. Vamos viajar no tempo. Estamos em 1810, no Rio de Janeiro. Você é homem branco ou negro, pobre e livre. Como é que você fazia para ganhar dinheiro? Marcelo, você vira nos 30. Vai consertar um telhado, vai cortar uma grama, vai lavar uma roupa. Quem é que vai te pagar se todo mundo tinha? Essa é a questão. O Brasil foi o país da malandragem, porque nós somos um país de escravos. E com um país de escravos, ninguém vai te pagar para você fazer nada. O único emprego que existia era de funcionário público, mas era por indicação. Foi assim que nasceu o malandro brasileiro. Você vai fazer cocada, vai virar camelô, vai fazer carteira, fazer alguma coisa para se virar nos 30. Ficou claro, gente, ou não? Sim? 2 livros só. Dá de acesso. Não se esqueça, está em primeira pessoa. E o Zé Fernandes tem uma missão nesse livro. Ele é igual o Sancho Panza para o Dom Quixote. A ele cabe se virar para o Jacinto, ó, menos. Que o Jacinto delira de vez em quando. Os pais do Jacinto são portugueses. Os avós do Jacinto são portugueses. O dinheiro do Jacinto é português, mas ele é francês. Ele nunca botou os pés em Portugal. Sim? Jacinto quer cobrir seu vazio existencial com desejando, com coisas. Caiu na Unifesp. A Unifesp foi generosa. Todas as perguntas de literatura da Unifesp praticamente foram nos livros da FUVEST. Caiu um trechinho que ele fala qual era
a fórmula da suma felicidade para eles. Pegue a suma ciência, muito livro, 40 mil livros, e pegue a suma potência, tecnologia. Esta será a suprema felicidade. Quem era o 202? A casa do Jacinto, na Avenida Champs-Élysées, em Paris. Na Avenida Champs-Élysées, ele morava no 202. E um dia ele quis pegar o 202 e levar para Portugal. Aquelas caixas. O que a vida aprontou com ele? Tudo se extraviou. Tudo que ele mandou antes e depois. Depois ele até achou, mas perdeu tudo. Esquece o rosto. Parou. Vamos lembrar? O livro tem 16 capítulos. Os 8 primeiros em Paris, os 8 últimos em Portugal. Vamos lembrar? Qual foi a questão que fez ele decidir conhecer Portugal pela primeira vez? Não. Isso foi a desculpa. Mas em que momento ele tomou essa decisão? Na hora que ele subiu naquela colina e viu Paris de cima. E falou, a cidade é uma ilusão. E aí a desculpa foi os ossos. Por favor, o que aconteceu? Tinha dado uma enxurrada em Portugal e a capela e os ossos da família tinham ficado expostos. Ele mandou reconstruir a capela e mandou enterrar os ossos. Mas isso ele já tinha mandado fazer. Mas agora ele decidiu ir conhecer Portugal e vai para a inauguração da capela. Lembra disso? O livro é bonito porque nos dá uma fórmula de felicidade. Qual? Ocupar a nossa mente e fazer empreendimentos sociais. Como é que o Jacinto ficou feliz em Portugal? Ele começou a ajudar a comunidade local. Quem me dá alguma coisa que ele fez? Fez as casas dos trabalhadores, levou escola, eletricidade, telefonia, o que fez muita gente achar que ele era quem? Vamos lá? Primeiro momento, a cidade é o progresso, a cidade é a cultura, Portugal é o atraso. Segundo momento, a cidade é a ilusão, a cidade é a falsidade. Vamos lembrar da falsidade? Jacinto tinha uma amante. Um dia foi na casa do amante e viu o marido descendo a escada bufando, nervoso. Falou, ih, casa caiu. O cara descobriu. O cara virou para ele e falou, o quê? Falou, o quê? Olha aqui. Ela ser amante do senhor, tudo bem que eu estou sabendo. Mas o senhor é um homem de posse. Agora eu estou desconfiado que ela está sendo com o motorista, com o jardineiro, sei lá. Se eu descobrir isso, eu vou mandar ela para casa da mãe dela. Tudo tem limite. Sim? Segundo, Zé Fernandes deu dinheiro para a prostituta, deu dinheiro para a prostituta. Chegou um dia na casa da prostituta, ela tinha fugido com uma mulher. Então tem homossexualidade no Capitães de Areia, tem homossexualidade no Curtiço e tem homossexualidade aqui. Sim? A lição final do livro é Viva Portugal e Abaixo Paris? Não. A lição final é, vamos fazer uma síntese. Como é que ele fez a síntese? Casou, criou filhos e levou alguns objetos da cidade. Jacinto foi várias vezes ao Bois de Boulogne, o Bosque de Bolonha. E todas as vezes que ele foi, encontrou as mesmas pessoas na mesma ordem. Ele apresenta as pessoas por partes. Como é que chama essa figura, parte pelo todo? Metonímia ou? Sinédrio. Revoltas tecnológicas. Vocês se lembram só do elevador, do peixe que entalou. Mas tem também a do blackout e tem também a das águas, que as águas estouraram as torneiras e inundou tudo, né? O vapor, etc. Volta para Jesus. Acabando. Último livro. O Alto da Barca do Inferno. Gil Vicente teve a coragem de mandar um padre para o inferno. Atitude teocêntrica ou antropocêntrica? Antropocêntrica. Qual foi o critério? O padre foi para o inferno por quê? Tinha uma amante. E quem disse que padre não pode ter amante? A igreja. Portanto, ele foi teo e foi antropo. Na mesma cena. Ele está no meio do caminho. Está dividido. Sim? Respira agora, respira. Se alguém te convidar para assistir uma peça grega, Antígona, Medeia, Édipo Rei, a peça grega segue a regra clássica das 3 unidades. A peça, você pode ter certeza, o cenário não vai mudar, é um lugar só. Vai ter a história que vai se passar no palco, se passa em 24 horas, num dia só, e vai ter uma ação só. Tanto é que no teatro grego tinha um coro. Quando acontecia uma coisa fora do palco, quem cantava era o coral. Isso não. Um lugar, uma ação e um espaço. Preste atenção. Eu sei qual vai ser a pergunta que vai cair no alto da barca do inferno. Vai ser essa aqui. As cenas soltas.
Vamos lembrar? FUVEST ou Unicamp vão fazer a seguinte afirmação. Fazer uma peça com cenas descontínuas, em que aparentemente uma cena não depende da outra, facilita o julgamento moral que Gil Vicente está fazendo. Isto é verdade ou isto é mentira? Verdade ou mentira? Então preste atenção quem não está lembrando. Capitães de Areia. Você começou a ler. Só que você foi se envolvendo, ficou triste com o suicídio do Sem Pernas, ficou feliz com o professor conseguindo uma forma de sair daquela situação e sofreu com a morte da Dora. E você esqueceu que era um bando de bandidinhos. Você não consegue mais fazer um julgamento moral isento. Você se envolveu. No alto da barca do inferno, não dá tempo de você se envolver. Por isso, o julgamento moral que o Gil Vicente está propondo, ficou garantido. Sim ou não? Sim ou não? Assim, não. Sim. Por favor, relacione o alto da barca do inferno com as grandes navegações portuguesas. Com as grandes navegações, os portugueses começaram a entrar em contato com o quê? Com outros povos. E ao entrar em contato com outros povos, começaram a ter o quê? Outros costumes, valores. E isso começou a mudar o comportamento português. Gil Vicente está juntinho com as navegações. Ele não sabia, ele sentiu. Isso vai dar merda. Nesse sentido, Gil Vicente está antecipando a fala de quem dos Lusíadas? Do velho de Nestelo, que também vai dizer. Só que, gente, faz favor. Camões está 100 anos depois das navegações quase. Lusíadas de 1578. Brasil foi 1500. Camões no ar, ele não achou que ia dar merda. Ele viu que deu merda. O velho avisou. Vocês foram atrás de glória, cobiça, vaidade, trouxeram desgraça para Portugal. Gil Vicente não, ele está junto. Mas ele sentiu. Vai dar merda. Ele está anunciando. Isso que ele faz na tal da sátira moralizante. Certo ou não? Gil Vicente mandou um padre para o inferno. Ele mandou todos os padres para o inferno? Não. Mas ele também mandou um só, Padre Antônio José Maria Figueroa Santos Bastos de Albuquerque Lins? Não é um, mas não são? Todos. São todos que forem iguais àquele. Por gentileza, qual é o outro livro da FUVEST que as personagens são apresentadas não pelo nome, mas pelo seu comportamento, pelo seu papel social? Memórias das Felícias. O barbeiro, a cigana, a parteira. Tem 2 personagens do Alto da Barca do Inferno que tem nome e sobrenome. Brígida Vaz, ou Brígida Vaz, a alcoviteira, e o Garcia de Muniz. Quem é o Garcia de Muniz? O homem que iludiu o enforcado. Vamos lembrar? O enforcado trabalhava para ele, aprontava, batia, prendia, matava, e ele falava, fica tranquilo, que um homem, pessoas que morrem enforcadas, os pecados estão zerados. E aí aconteceu? Ele se enforcou e chegou todo feliz, pimpão, achando que ia chegar os pecados zerados. Foi enganado pelo Garcia de Muniz. Quem chegou com uma cadeira, um manto e um pássaro? Fidalgo. Qual foi o erro do Fidalgo? Arrogância, maltratá-lo, tirania. Quem chegou com uma bolsa vazia, mas de dinheiro? Ou um zeneiro, ou agiota. Forma de sapato? Sapateiro. Parou. Cada um chegou com um objeto representativo da sua profissão, ou do seu papel social. Você esperaria que o padre chegasse com o quê? Com a cruz, com a Bíblia, com a batina. Você não riu, mas eles riam na época, só ia entrar o padre. Ele chegou com o quê? Quem chegou com 600 virgindades postiças? Corriteira. Quem chegou com bode? Vamos resolver uma questão. O judeu foi para o inferno ou não foi para o inferno? Foi para o inferno, só não foi no barco principal, que é do bode. Foi no barquinho menor. Sim? Quem chegou sem documentos? Corregedor. Corda do pescoço? Cortado. Quem chegou sem nada? Quem foi para o céu? Eles. Então o Gil Vicente deu um toque. Qual? Qual dos critérios para entrar no céu? Desapego material, desprendimento material. Sim? Uma coisinha só de gramática, nós vamos embora.